Mas eu queria voltar um pouco no debate justamente dessas restrições. Guga, você acha que elas são necessárias para o momento? Olha, é interessante que eu espero primeiro que Zoe e a deles tenham escutado o Marcelo Queiroga há pouco. Ele foi muito claro ao dizer que não há nenhum tipo de informação contrária à vacinação da criança que proceda, os testes passaram e ele mesmo acabou de avalizar a vacinação das crianças. Acabou de passar isso, primeiro de tudo, tá? Ao contrário aí das informações divulgadas pelo neurocientista. E é claro que a gente, por conta desse momento de Ômicron explodindo, e está explodindo, a expectativa dos especialistas é de que daqui a 2 semanas o sistema de saúde da maioria dos estados entrará em colapso. Isso vai acontecer no Brasil, porque além da Ômicron, tem a influenza, está acontecendo uma explosão de casos, e inclusive acham que vai se chegar a 2 milhões de infectados em um único dia no Brasil, e por mais que, por enquanto, a Ômicron seja considerada benigna, a gente não sabe se ela vai permanecer assim, a gente não sabe realmente qual é o grau de letalidade dela, por enquanto é leve, mas pode não ser assim, não é que a ciência tem essa convicção ainda, é uma hipótese de que é leve. Fora isso, o número de infectados é tão grande que isso vai causar superlotação e o colapso, portanto, dos sistemas de saúde. E para que isso não aconteça, para pelo menos adiar esse colapso ou para evitá-lo, a gente vai, infelizmente, precisar novamente dessas medidas de isolamento social, de evitar aglomeração, porque essa explosão que está acontecendo já é fruto da aglomeração, do relaxamento que a gente teve com as medidas de isolamento no fim do ano. Todo mundo se soltou, festa, Réveillon, todo mundo curtindo sem máscara porque foi vacinado, e agora a gente está tendo essa explosão de casos da Ômicron, Guga, inclusive, já são 99% dos casos no Brasil agora. Deixa eu te falar um negócio. Tem uma coisa que está acontecendo que eu acho que é importante da gente falar aqui. Eu acho que hoje há uma busca por um vilão dessa história. Não sei se vocês perceberam isso. Claro. Vou citar um exemplo. Quer ver um exemplo muito claro? Não é o Bolsonaro. É um vilão dessa história. Olha só, nós estamos discutindo aqui sobre aglomeração, correto? Então, estamos preocupados aqui com a aglomeração, estádio de futebol, tal. Enfim, os governos estão se posicionando em relação a isso. Aí, o que as autoridades fizeram? No caso, por exemplo, a Anvisa fez. A Anvisa foi lá e disse que cruzeiro marítimo está suspenso no país. Não pode. Cruzeiro marítimo, é um crime hoje se reunir pessoas desse jeito. Só que vai ter desfile no Sambódromo de São Paulo. É o que eu falei aqui. Pô, gente, é uma busca... Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Há uma diferença muito clara entre você defender a vacina, você defender o combate ao vírus, de você enxergar hipocrisias acontecendo e você ter a necessidade de criticar isso. Vamos lá. Não dá pra gente achar normal a gente crucificar e falar, porra, cruzeiro marítimo, pelo amor de Deus, ali a Covid-19 prospera. Mas no Sambódromo de São Paulo tá tudo certo. Ali há uma proteção. Entendeu? Tipo, não dá. Não dá. Vocês concordam? O que você acha, Eu acho o Adriles? seguinte, existem medidas populistas, existem medidas que para disseminar desespero e hipocondria. O presidente tem toda a razão. A Omicron, isso o próprio Zé Barros falou, é uma espécie de cepa de Deus, porque ela é 70 vezes mais transmissível e 70 vezes menos letal. Essa previsão urubulina do Guga Noblar é completamente absurda. A gente tem uma média de 30% de leitos ocupados na UTI, os números estão controlados. Existem sim muitas pessoas acorrendo a ambulatórios exatamente pela premissa do medo e da angústia, que dá uma dor de cabeça, que dá uma febre, de uma gripe comum controlada pela vacinação, ou seja, tem um baixo índice de letalidade, baixo índice de internação, e eventualmente o que a gente tem que fazer em relação a isso? Combater a Covid-19 como que ela se transformou, que é uma gripe comum. Aí vem, como o Paulo bem disse, políticos populistas, oportunistas, proíbem ao carnaval de rua, as pessoas pobres de se manifestarem, as pessoas pobres de se divertirem, de ganhar dinheiro, mas libera a Marquês de Sapucaí, o carnaval para rico, dentro de camarotes, com controle vacinal, com passaporte vacinal, sendo que a gente sabe que a vacina não inibe em rigorosamente nada o contágio. Ou seja, a disseminação da doença, ouça o cientista Adriles aqui, Guga Noblar, ela não necessariamente provoca mais mortes, ela não necessariamente provoca sintomas piorados, não necessariamente provoca alguma tragédia. Se você unir a imunidade
imunidade coletiva natural provocada pela Omicron, pela imunidade coletiva suscitada pela vacinação, a gente vai se ver livre da Covid-19. Ou, eventualmente, transformar a Covid-19 numa endemia de uma gripe comum, que é tratada como uma gripe comum em vários países da Europa. É só aqui no Brasil e em outros países moralmente, intelectualmente subdesenvolvidos que governantes oportunistas impõem medidas completamente nada produtivas. Como assim 70% da ocupação? Você faz um show com 5 mil pessoas, você vai fazer um show com 3 mil pessoas? É aglomeração da mesma forma. O que se tem que fazer hoje é rigorosamente o quê? Nada. Você sugerir a pessoa, se você está com medo, use máscara. Se você está com medo, fique em casa. Se você está com medo, não encontre o seu parente que tem mais comorbidade, que é mais idoso. O governo não tem que fazer mais a gente só precisa Adriles, a gente só precisa verificar o número de leitos. Sim, só um minuto. Eu vi na cidade de São Paulo que houve um aumento em uma semana de 40% para mais de 60% do número de leitos ocupados. Esse é um dado sério, é um aumento sério. Você tem São Paulo, você tem o poder de afluxo de cidades do interior que vem para cá. Eu sei, mas não interessa, mas é número de leitos. E é de Covid? Outra coisa. É, de Covid. E a porcentagem de não vacinados que estão internados. A gente precisa olhar esse número. Mas tem uma série de dados que você tem que aferir. O que eu tô querendo dizer aqui é que justamente nós vamos voltar para o rádio agora, turma. É isso nós aí. Vamos voltar ao vivo. 11h06 para você que nos acompanha também através do som, nos ouvindo aí em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo. A gente está discutindo um pouquinho sobre essas medidas de restrição que foram adotadas pelos governos. Eu só sou contrário, Vini, eu estava colocando aqui esse meu ponto, a se achar um vilão da história. Comércio, ou evento. Então, Cruzeiro Marítimo é o vilão da história, nós vamos suspender, acabou, e aí o resto tudo continua da mesma forma, entendeu? Eu acho isso errado. De virtude. Eu acho isso errado. Mas Cruzeiro de virtude ainda a gente tem grana. Você proibiu o carnaval de rua para vendedores ambulantes. Então, mas é a busca do vilão. Você está tentando buscar Só que o vilão é geralmente o povo. É o povo que arca com as medidas restritivas, que não pode usar máscara em parque. Agora, o riquinho que vai pro sambódromo, no seu camarote, que custa 10 mil reais a unidade, esse pode. Ou seja, é uma questão de lucro para o Estado em cima da miséria do povo. É só isso. Você falou sobre a preocupação do número de leitos ocupados, Paulo. No Rio de Janeiro, 90% dos leitos ocupados são de pessoas que não têm o esquema vacinal completo, ou seja, aqueles com a terceira dose, e 40% daqueles que não tomaram nenhuma dose da vacina. Então, acho que é importante ressaltar isso. Que se faça a propaganda da vacinação. Exato. Essa é a única medida profilática necessária. Mas o problema é que eles estão fazendo isso. O problema, os vilões dessa história são os governadores, prefeitos e a própria mídia. Porque a mídia, atualmente, o que divulga, né, as manchetes dos jornais tá todo mundo se contaminando, todo mundo com coronavírus, mas não colocam quantas pessoas estão morrendo por isso. Antigamente não. Antigamente, para colocar o medo nas pessoas, estão morrendo. Agora não, agora estão se contaminando, mas não estão morrendo. Mas mesmo assim, eles insistem batem nessa tecla para colocar medo nas pessoas, para as pessoas ficarem em casa, não viverem as suas vidas. Desde que o mundo é mundo, existe doença, você tem que aprender a conviver com isso. A vacina veio, as pessoas... agora é uma gripe comum, as pessoas estão se vacinando, mas mesmo assim estão se reinfectando e estão fazendo quarentena, mesmo vacinadas. E não dá para entender, não falaram que depois da vacina tudo voltaria ao normal? Não, é porque a vacina... E aí? A maioria das pessoas está vacinada, Paulo? Não, o ponto central da vacina é o seguinte, é impedir com que as pessoas que estejam no hospital estejam de uma maneira muito pior. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto da vacina. Não é contaminação. Ela não inibe o contágio, ela reduz o risco grave da doença. O ponto é o seguinte, a gente quer diminuir o número de pessoas que estejam em situação muito grave dentro dos hospitais. Deixa eu falar, quando começou esse assunto da vacina, que estava começando a ser estudado e tudo mais, a ser feita, falaram que a vacina ia acabar com o coronavírus, que a vida ia voltar ao normal. Primeira dose. Aí depois não, a primeira dose não adiantou, tem que ser a segunda dose. Aí depois a terceira, aí depois falaram o que não, isso reduz os sintomas. Cara, pelo amor de Deus, e aí quando a gente vai voltar à vida normal? Tem países que já estão adotando isso como uma gripezinha. Tem pessoas que são internadas com gripe normal, Paulo. Eu entendo essa questão das doses, mas a gente tem que enxergar também que são variantes novas. Nós estamos lidando com essa onda. E graças a Deus que não pensaram isso com o Réveillon? Paulo. Eu gosto muito quando falam que essa Ômicron é uma variante salvação nossa. Eu gosto disso. É uma coisa que me deixa um pouco mais esperançoso. Justamente por conta de ser uma variante mais leve e ter surgido depois da vacina.
vacina. Vamos Ou lá. seja, ela é um aperfeiçoamento do que era Exatamente. a outra Paulo, variante. gente, vamos resumir a questão. A equação é muito simples. 90% das pessoas internadas que têm mais sintomas graves são não vacinadas. A vacina não inibe o contágio, ela inibe a potencialidade de agravamento da doença. Simples. A única medida que prefeitos e governadores têm que fazer é uma propaganda ostensiva da vacinação em massa. É simples assim, não tem que fazer medida restritiva populista, não tem que impedir carnaval. A vacinação, eu confio na vacinação, embora haja sintomas adversos. Não, e outra coisa, não confundam. Mas, eventualmente, se você vacina uma população e todo mundo aqui confia na vacina, você inibe os sintomas, diminui letalidade, diminui internação, é fazer propaganda da vacina. Essas medidas restritivas são completamente hipócritas, demagógicas e absolutamente inúteis e conferem a possibilidade de arcar com lucros eleitorais para governadores em época de eleição. Não, e outra coisa, só para registrar, tem que diferenciar a pessoa que morreu com corona ou com ômicron e a que morreu de corona ou de ômicron, tá? Estão confundindo as coisas, porque a pessoa que morreu de ômicron foi em Goiás, Goiânia? Uma só que morreu. Morreu porque tinha um monte de complicações, então morreu com ômicron, mas não morreu de ômicron. Tem que saber diferenciar isso aí. Fala, Guga, pra gente fechar. A Ômicron, ela é sim uma cepa nova que não é protegida pelas vacinas, como são as cepas que foram usadas durante a pesquisa da vacina, isso é óbvio, e a gente precisa sim se proteger, porque há uma explosão de casos, ao contrário do que o Adriles falou, se a gente não tomar essas... Primeiro, é uma bobagem você cogitar que um governador vai tomar uma medida de isolamento por uma questão eleitoral. Funciona. Em Belo Horizonte, o Calil foi reeleito com mais de 60% dos votos. As pessoas se sentem cuidadas. O medo funciona. A pessoa fala, estou protegendo a sua vida, arruinando a sua vida, mas te salvei. O cara fica grato a você. É psicológico. É psicológico. Os governadores são bem populares, né, Adriles? Estão errando a mão. Se coloquem no papel de um governador que está vendo que o sistema de saúde vai entrar em colapso. E isso vai trazer um prejuízo. Eu já te dei a solução, querido. É fazer propaganda de vacinação total da população adulta. Turma, eu já te falei a solução. Olha só. Não é só vacinação, Guga, peraí.